Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meus irmãos, eu estou muito feliz. Feliz porque Deus nos dá a oportunidade de fazermos melhor do que ontem. Quando a gente tem o privilégio de abrir os olhos, de ter saúde, de poder ver, contemplar o rosto de quem a gente ama e as maravilhas da vida, a simplicidade da vida, poder tomar um café preto, que é tão bom, poder vir ao trabalho, poder orientar as pessoas, serem orientados por ela, poder viver é muito bom. Quando a gente tem consciência do reino de Deus, tem consciência que nossa vida não vai findar com a morte, que Ele tem um plano, né, para a eternidade para cada um de nós. E hoje a gente vai falar lá no livro de Hebreus, onde há um relato muito grande de fé, né, dos heróis da fé. E fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E por que houve aquele relato ali no escritor aos Hebreus? Eu vou ler aqui uma pequena justificativa, porque ele fez um relato bastante consistente das pessoas que usaram a fé em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Em todas as escrituras há exortação à fé e à fidelidade. No entanto, a recomendação para não nos desviarmos, feita na nova aliança, tem muito mais vigor, pois está firmada na primazia e na excelência do Senhor Jesus, que é superior a todos os profetas do passado. Pelas inúmeras advertências contidas nas Escrituras, se desviar dos ensinamentos da palavra de Deus, esta queda espiritual não acontece de forma abrupta, mas de maneira lenta e sutil. Então, não é diferente nos tempos atuais. O escritor aos Hebreus viu a necessidade de lembrar aquele povo que eles não deveriam se desviar das Sagradas Escrituras, dos mandamentos, da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Onde ali Moisés relatou todas as leis, né? Que faz com que o homem não viva sem uma direção. Quando Deus, todas as leis do mundo, elas são baseadas na lei moral de Deus. E a gente percebe que por mais que se levante ideologias, que uma pequena elite quer colocar na cabeça da grande massa, as suas famílias, eles querem criar de uma maneira conservadora. Querem ter o casamento tradicional de homem, de mulher, mas colocam para a grande massa dizendo que aquilo ali é o certo. E a gente vê que negligenciar a palavra de Deus não é uma coisa de agora. É uma coisa que lá o escritor aos Hebreus falou para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus. E Deus fala para nós agora que a gente não deve negligenciar o conhecimento da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, negligenciar é não dar a devida importância. É tratar como comum o que é sagrado. Negligenciar é saber o que é certo e adiar. Negligenciar é ouvir a palavra de Deus e não praticar. Então, hoje, a gente vai ver uma situação em que
o povo estava negligenciando, estava fazendo, como é dito aqui no Nordeste, ouvido de mercador. Entra por aqui, sai por aqui. Mas isso tem consequências. E as consequências acabam alcançando a todos quando negligenciamos a palavra de Deus. Então, o engano de pensar que o Antigo Testamento é mais rigoroso do que o Novo Testamento. Lá era olho por olho, dente por dente, né? Até para conter a ira. Porque muitas vezes quando a pessoa nos faz mal, aqui queremos que ela morra. Não, lá se uma pessoa te tirasse uma mão, você poderia tirar a mão dela. Era conter a ira de pessoas que não estão sendo dirigidas por Deus. Hoje é muito mais sério. Deus não quer só uma parte da tua vida. Sempre foi sério, mas Deus não quer só uma parte da tua vida. Deus quer o 100% da tua vida. Ele quer o corpo, a alma e o espírito. Não há negociação com o só um pouquinho. Pode ser, não há negociação. Ou é tudo ou é nada. Não tem ficar em cima do muro com Deus. Com Deus não se fica em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro, ele já tem um dono, que é o diabo. Então, no Novo Testamento, a concretização da nova aliança tem a pessoa de Jesus Cristo, que é superior a todos os outros profetas. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ele era o próprio Deus encarnado. Então, é muito sério quando a gente pensa na graça. A graça, ela está acessível a todos, mas a graça não é de graça. Tem que haver renúncia, tem que haver busca diária, busca constante, e você tem que andar na presença do Senhor. E sempre pensar no meu lugar, o que Jesus faria, não é? Então, assim, Adriana, isso é rápido assim? Não, é um processo, é um desenvolvimento da fé. Muitas vezes você vai falhar, muitas vezes você vai pecar. Mas eu digo a você, vale a pena, porque quem passa pelo processo de Deus é feito o ouro no fogo. Ele vai purificando e vai brilhando. Lá em Provérbios 4:11 diz que a vereda de um justo é como a aurora, que vai clareando até ser dia perfeito. Justo, Adriana? E nós somos justos? Não. Somos justificados por Cristo. O mérito é sempre do Senhor Jesus, não é nosso. Porque mesmo nós pecando no Éden, Deus vem novamente ao resgatar novamente, trazendo o Senhor Jesus para nos dar nova oportunidade. Então, a gente precisa entender que as inúmeras advertências ali feitas aos hebreus sobre a fé, que eles deveriam retornar para as Sagradas Escrituras, Deus está fazendo hoje quando coloca pessoas no mundo inteiro, através de internet, através dos púlpitos, através de evangelizações em massa, falando para o povo, olha, retornem a entender que eu tenho um plano para a vida de vocês. Vocês podem a qualquer momento perecer. E como será quando você chegar diante do Senhor dos céus e da terra? O que é que você vai apresentar? Você vai dizer, Senhor, eu não escutei. Senhor, não tinha ninguém que me avisasse. Isso não vai acontecer, pois está escrito.
que quando o evangelho do poder ser pregado nos 4 cantos da terra e as evidências que têm acontecido, ele virá e levará a sua igreja. Então, nós vamos ler hoje no livro de Hebreus, capítulo 2, do 1 ao 4. Olha como Deus é poderoso, como você deve realmente amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que sustenta qualquer pessoa na caminhada, no desenvolvimento da fé, na caminhada cristã. Quando a gente não tem conhecimento da palavra de Deus, a gente pode ser enganado, a gente pode ser iludido, a gente pode ser não, isso aqui tem nada não, rapaz, tu fazer. Mas tem 2 pessoas te observando, Deus e o diabo. Deus sonda o teu coração e o diabo vê o teu olhar, as tuas intenções, o que você fala. Deus sabe o que está dentro de você, mas o diabo, ele vê tudo o que você faz. E ali ele manda os súditos dele para nos tentar, para nos fazer cair na tentação. E tentado nós vamos ser o tempo todo, mas ceder é que é pecar. Então, não mais vivemos sobre o jugo do pecado. Podemos até pecar, mas não temos mais prazer nisso. Então você precisa entender isso. E a gente só entende isso quando a gente toma uma decisão de fé. Quando a gente entende que a gente tem que ficar do lado do mais forte, que é o Senhor Jesus Cristo, não do lado do mundo. O mundo jaz no maligno. Está escrito. E como está escrito, assim é. Essa palavra, ela foi escrita por 40 homens, todo tipo de profissão. E ele sempre apontava para o Senhor Jesus. Então, olha, vamos ler lá, né? Palavra de Deus, ó. O perigo da negligência. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, né? A gente vê Sodoma e Gomorra, né? E ali, aquela cidade todinha ali foi aniquilada por saraivas e fogo e enxofre, né? Ali o enxofre, e toda a saraiva desceu, fogo desceu do céu e acabou ali com aquela cidade. Porque a gente está dando um exemplo aqui que Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E aquelas pessoas ali não temiam a Deus. Aquelas pessoas ali quiseram fazer sexo com os anjos que foram tirar a família de Ló daquele local. Para você ver a iniquidade, você vê a pessoa totalmente já envolvido na maldade. Então, meu amigo, não se iluda. Existe o bem e o mal e você tem que fazer uma escolha. Você tem que tomar uma decisão. Versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Vontade? Então, você vê,
teve o Pentecoste ali e todos ali, a descida do Espírito Santo, depois que Jesus desceu, subiu aos céus, e ali aqueles homens foram cheios de coragem, de intrepidez para pregar as boas novas. E aqueles 12 discípulos foram assassinados por pregar o evangelho, né? Então, estar do lado do mais forte não quer dizer que você vai ter sombra e água fresca. Pelo contrário, a Bíblia diz: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Deus venceu o mundo. Ele está dizendo: você também vencerá. Você está investindo na eternidade. Então, olha, quando ele diz: como escaparemos nós? Então, há um perigo muito grande. Há um perigo porque o diabo ele vem com sutileza. Ele vem de uma maneira sutil, não de chifre, nem de tridente. Ele vem através de redes sociais, ele vem através de amizades duvidosas, ele vem através de julgo desigual. Você quer pensar que é tudo uma salada de fruta, tá tudo no mesmo lugar e deve se misturar? Não. Olha, a gente tá para ver o governo do anticristo. Eu espero em Deus não ver. Mas ele vai se levantar porque está escrito. Então, ele vem com uma promessa muito excelente, não é? Vem com uma promessa de excelência, de igualar, justiça social, está tudo. Por isso que a Bíblia fala que há uma separação. Não tem como a gente dizer que um justificado por Deus pode ter comunhão com uma pessoa ímpia. Não tem como. Os valores são diferentes. A gente não pode dizer que tá tudo numa nice, né? Como tá tudo numa boa, cada um pensa do jeito que quiser. Gente, isso é um pensamento que veio do inferno. A gente tem um padrão, a gente tem um conceito moral que é as escrituras sagradas. E que muitos daqueles que estão na elite quer colocar na mente da grande massa que isso está certo. Pense por você mesmo, faça o que der na sua telha. Não tema a Deus. Mas querem que seus filhos vá se formar em outros países, querem que seus filhos casem, querem que seus filhos procriem para lhe dar netos, tá? Como muitas pessoas têm substituído ter filhos para ter cachorros. Dá menos trabalho, né? Mas, assim, o ser humano, ele é prioridade. Então, o ser humano é um ser racional. Ele veio para o mundo para ter um raciocínio analítico de tudo que está ao seu redor. Ele não pode aceitar assistencialismo, desde que aquele assistencialismo não faça você progredir. Você tem que progredir, você tem que ter seu mérito. Tivemos uma descoberta extraordinária de uma doutora que fez experiência com 3 cachorros. Os 3 cachorros voltaram a andar, né? E fez experiência com um ser humano. E o ser humano voltou a andar. E ela tem uma forma de cruz. É algo assim que Deus colocou e foi descoberto agora por uma brasileira que patenteou aqui nacionalmente, mas a patente internacional, o que foi que aconteceu? O Brasil deixou de pagar. Então, até pessoas de outros países podem ficar com essa descoberta e o Brasil não ganhar nada por isso. Então, quando a gente tem conhecimento disso, que o conhecimento liberta,
Então, a palavra de Deus, quando você sabe dela, você é liberto na sua mente. Você não escuta. Você pode até escutar, mas você não toma para você. Você filtra. Você filtra. Então, não foi diferente no tempo dos hebreus. Aí ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Jesus veio ao mundo, teve seu ministério com 3 anos, né? Com 33 anos, né? Ascendeu ao Pai, vive, mas deixou o Espírito Santo, que nos esclarece, que é o mais excelente professor e que nos dá discernimento, se você buscar, porque sempre vai ganhar ou a sua carne, ou a sua vontade desmedida, ou o seu valor moral, tá? Então, vai ganhar quem você alimenta mais. Se você vive num ambiente onde você não tem regras morais, onde você não medita na palavra de Deus, onde você é orientado a fazer o que dá na telha, como diz aqui no Nordeste, então, sempre quem vai vencer é a tua carne. Mas se você for orientado a orar, a ler a palavra, a jejuar, a buscar a vontade de Deus para a tua vida, que vai te dar uma garantia de vida eterna, de paz, onde não vai haver choro, onde não vai haver injustiça, tá? Porque a pior coisa do mundo é você ser injustiçado. Mas Deus nos promete que quem busca Ele verdadeiramente pode até passar por atribulações, mas nunca será destruído diante delas. Porque crê num Deus justo, num Deus que muda as circunstâncias e num Deus que nos dá vida eterna. Vamos orar? Gratidão, Senhor, gratidão por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra, tá? Com intrepidez, com coragem e passando aqui para essas pessoas de que elas correm perigo. Perigo de não te conhecer, perigo de estarem envolvidos em seus próprios problemas, em seus próprios prazeres e não entenderem que tu, Senhor, tem a paz verdadeira para a vida delas e tem a vida eterna através de Jesus. Por isso, Senhor, sabendo que tu responde esta oração, sabendo, Senhor, que tu vai encontro à necessidade dessas pessoas, abençoe suas famílias, da saúde, da paz, da prosperidade e principalmente, Senhor, que elas possam se render e serem salvas pelo poder do Teu Espírito Santo. É tudo que te agradecemos, sabendo que o maior que está em nós do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.